Esse é o canal A Verdade do Evangelho. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para que você possa ser edificado pelo poder da Palavra de Deus. E esta reflexão que eu quero fazer aqui de hoje é sobre o tema deste canal, A Verdade do Evangelho. Por que este canal tem esse nome? Por que foi exatamente esse nome que eu escolhi para ser o tema deste canal? Pois bem, a minha preocupação é que o que nós temos visto, ouvido, o que nós temos ouvido com os nossos ouvidos, visto com os nossos olhos, é um aumento de muitas heresias, falsas doutrinas, um falso evangelho sendo propagado pelo mundo afora. E nós vivemos em um mundo onde pelas pessoas foram impostos várias verdades e parece que a verdade ela se tornou plural. Cada um tem a sua verdade, se tornou um mundo pluralista. E nós precisamos nos atentar que no que diz respeito à verdade, ela é única, ela é a verdadeira. Só existe uma verdade, só existe um caminho. Só existe um caminho para o céu e só existe uma vida. E tudo isso, a verdadeira, a única, exclusiva, só é encontrada em Cristo. Então, visando isso, visando o aumento das heresias, do falso ensino, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, então nos cabe a urgência, necessidade de nos posicionar para que a verdade venha prevalecer. Uma vez que ela for propagada seriamente, com fidelidade, a graça de Deus nos acompanhará e essa verdade, a qual é própria dele, de Cristo Jesus, ela será manifesta e prevalecerá contra a heresia, contra o engano, contra a mentira. O apóstolo João, escrevendo lá na carta, em 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito, pois há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo afora. E isso o apóstolo João, ele disse isso há 2000 anos atrás. Naquele contexto já havia heresia, mentira. O que é heresia? É uma mentira religiosa. É uma pessoa, é uma invenção. E muitas pessoas ainda usam a Bíblia para enganar as pessoas. Por exemplo, só um exemplo, nós vemos recentemente pessoas cobrando trízimo das pessoas. E isso é uma heresia, isso não tem na Bíblia, isso é uma mentira. E João falou isso há 2000 anos atrás. Agora, 2000 anos após o que João disse, a realidade que estamos vivendo hoje, a mentira, o falso evangelho, o engano, está na maioria. Tantas igrejas abarrotadas, numerosas, mas o que tem se pregado ali é felicidade, é a teologia da prosperidade, bênçãos, paz, beleza, que Cristo veio dar carro, veio dar casa, nos tirar da miséria, e isso tem atraído o povo. Então os falsos, a liderança que está à frente, tem usado essa isca falsa para atrair as pessoas. E uma vez que a isca é falsa, logo eu entendo também que as conversões serão falsas, porque o verdadeiro evangelho atrai verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, enquanto o falso atrai os falsos, os bodes. Então nós precisamos atentar. Jesus diz no Evangelho de João, agora João, depois ali de Mateus, Marcos, Lucas, João, nos 4 evangelhos ali, João, que faz parte, Jesus diz no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quando Jesus usa aqui o artigo definido, eu sou a verdade, ele está excluindo outras verdades. Ele está dando exclusividade que só há uma verdade e que essa verdade é ele. Depois da queda do Muro de Berlim, se não for meu engano, no ano de 1989, após essa queda, veio com isso 3 correntes teológicas, que é o pluralismo, o humanismo e o relativismo, onde muitos adotaram isso, dizendo que cada um tem a sua verdade, que cada um tem que respeitar o ponto de vista do outro, e que o mundo é plural, é cheio de verdade, que é o pluralismo. Se fulano tem a verdade dele, o outro tem, cada um tem, todos estão em busca de uma verdade. Logo a verdade da pessoa é verdade, a minha também é verdade, a do outro é verdade. Ou seja, existe várias verdades. Mas não, quando nós lemos aqui em João 14, versículo 6, quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele emprega o artigo definido, dizendo que ele é a única verdade, que ele é o único caminho e que ele é a única vida. Jesus é a única verdade. Por isso, é baseado nisso que esse tema deste canal é a verdade do Evangelho. Não existe outro Evangelho. Por mais que as pessoas estão pregando um falso Evangelho, mas o verdadeiro é só um, é o de Cristo Jesus, que foi ensinado tanto por Cristo, tanto pelos apóstolos e pela igreja bíblica, a igreja verdadeira, os pais, a patrística, os pais e alguns pastores contemporâneos que são comprometidos com esta mesma verdade. Então nós precisamos atentar para isso. O apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 a 8, mesmo que eu ou um anjo de luz vos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, considera anátema, amaldiçoado. E o que temos visto aí é pessoas anunciando outro evangelho, um evangelho falso, fajuto, um evangelho que só fala que Deus dá carro, dá paz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem dor, um evangelho sem porta estreita, um evangelho sem santificação, um evangelho sem cruz. Isso é outro, isso é mentira, isso é um engano. Mas quando nós vamos ver o que os apóstolos, o que Cristo pregou, foi um evangelho de dor, de porta estreita, de um caminho apertado, um caminho que poucos entram, mas que o destino é a vida eterna em Cristo. E nós precisamos anunciar esse verdadeiro evangelho. Assim como as heresias têm se propagado, o verdadeiro evangelho ele precisa ser propagado, anunciado, para que verdadeiros crentes, crentes autênticos, crentes a qual serão atraídos pelo verdadeiro evangelho. Então Jesus usa o artigo definido, eu sou a verdade. Se Jesus tivesse usado aqui, eu sou uma verdade, aí dava margem para outras verdades. Aí poderia ser uma verdade plural, o relativismo estaria certo, o pluralismo estaria certo. Mas quando ele emprega, eu sou a verdade, ele está querendo dizer, eu sou a única verdade. Eu sou, ou seja, existe verdade absoluta. Existe esta verdade absoluta, a qual é a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro isso, que Cristo é o único caminho que conduz ao céu, que leva o homem para o céu. Que nós não precisamos de outras pessoas para interceder por nós, não precisamos de mediador, medianeiros, intercessor, a não ser Cristo. Nós já temos Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem,
Então você que irá me assistir, você não precisa de medianeiros, de intercessor, de mediador que não seja Cristo. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de sacrifícios humanos, sacrifícios de bodes, de animais, sacrifícios para que Deus possa aceitar você. Não, você não precisa do padre, você não precisa do bispo, do papa, do pastor, do apóstolo, de sacerdote, de Abraão, de Moisés, do apóstolo Paulo, para ser aceito por Cristo. Não, você só precisa de Cristo. Ele é o nosso mediador. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, tirando assim o muro de separação que havia entre o homem e Deus. Agora eu, você, todos nós podemos ter um acesso diretamente ao Criador, a Deus. Então não precisamos mais de ninguém, precisamos de Cristo. É Ele que é o nosso mediador, é Ele que é o nosso intercessor, é Ele que intermeia, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que é o nosso sacerdote, é Ele. Então vá até Ele, vá na certeza que Ele irá te ouvir, que Ele irá te ajudar, te responder. Vai na certeza que Ele pode todas as coisas. Então esta é a verdade. O Evangelho, os 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, palavra que essa Bíblia teve aproximadamente 40 autores. Ela foi escrita por volta de 150 anos e nenhum autor bíblico de 1.500 anos, 1.500 anos e por volta disso, pessoas que viveram em diferentes épocas, autores que viveram em diferentes épocas, autores analfabetos, autores bem letrados, poliglota e etc. E nenhum entrou em contradição um com o outro, provando a veracidade da palavra de Deus, que ela é inerrante, ela é infalível, e que ela é viva, que ela é poderosa, que ela é eficaz, que ela é a verdade. E esta verdade ela não pode ser negociada, ela não pode ser comprada, corrompida, pervertida, ela não pode ser bajulada, não. Aqui na Bíblia, onde eu disse, esta é a palavra de Deus, 66 livros, o que for acrescentado é de procedência maligna. Esses 66 livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Gênesis, Apocalipse, tem outras Bíblias aí que tem 7 livros a mais, são chamados de 7 livros apócrifos, ocultos, que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ficar com o Evangelho que já está posto, que é o Evangelho da graça, que é a verdade do Evangelho. Então recorra a esta verdade, essa única verdade, Cristo. Ele diz lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem, quando comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele está aprisionado, ele está amarrado pela escravidão do pecado. Mas uma vez ele conhecendo a verdade, ele será libertado. Que verdade é essa? No próprio capítulo 8 de João, no versículo 36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a verdade que liberta é o próprio Cristo. Conheça a Cristo, busca a Cristo, clame a Cristo, creia em Cristo, que Ele te libertará. Ele libertará você, tirar a cegueira espiritual, tirar a venda dos teus olhos, o tampão dos teus ouvidos, tirará o seu coração duro de pedra e colocará um coração sensível, um coração de carne, a qual estará disposto para obedecer a sua palavra, e assim então você encontrará verdadeiramente a verdade a qual o mundo precisa. Muitos estão procurando, mas não estão encontrando. Esse é o Evangelho da graça, o Evangelho que liberta, que salva e que transforma o homem. Nós não precisamos de atrações, teatro, festas,
entretenimento para agradar jovens e adultos, não. Nós precisamos que o Evangelho seja exposto com fidelidade, mediante a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus, para que possa convencer almas e todos assim chegar até a Deus. E Deus se manifestará e salvará o seu povo. E assim a graça de Deus prevalecerá sobre a mentira, sobre o engano, sobre as trevas. Que você possa refletir nessas palavras e que Deus te abençoe.